roda, Gabi, vamos ouvir, vai, manda. Boa tarde, meu caro Caio. Um grande abraço para você. Parabéns pelo programa. Um grande abraço ao Braulio, né, a assistência luxuosa aí nas carrapetas. E a todos aí que fazem parte da equipe. Meu nome é Vitor. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. E gostaria de perguntar o seguinte. Até que ponto o povo brasileiro é negligente, né, por aceitar tudo goela abaixo, isso tanto na religião como na política, na economia. O povo brasileiro tem uma natureza um tanto quanto indolente, podemos dizer assim. Espiritualmente não é diferente. Você vê que as pessoas vão para a igreja, parecem zumbis, né, que não consultam a Bíblia. Elas vão, se sentam lá, colocam a Bíblia debaixo do braço. E tudo que o mestre mandar, faremos todos. Eu queria que você desse uma compilada nessa questão. Até que ponto o brasileiro é passivo, né? E até que ponto a questão do coronelismo no Brasil, né, politicamente falando, encontrou uma sequência na religião. Porque há pessoas que dizem que o brasileiro parece que gosta disso, parece que gosta de ser comandado. O brasileiro parece que se acomoda e gosta que outras pessoas pensem por ele. Entendeu? Até que ponto isso é fato? E até que ponto os caras são canalhas mesmos e se aproveitam da boa-fé do brasileiro? O brasileiro é um bom povo, é um povo bom. Mas não seria também um povo acomodado? Porque se o povo brasileiro lesse a Bíblia, essas religiões tão enganadoras e homens tão canalhas não os usariam, não os enganariam, não os roubariam, não é verdade? Deixo aí o tema. Um grande abraço para você. Estou ligado aqui no meu trabalho e que Deus abençoe mais e mais, tá bom? Um grande beijo a todos. Muito obrigado, meu querido Vitor. Olha, querido, é um pouco de tudo que você disse, na realidade. Não é até que ponto isto, até que ponto aquilo, separadamente. É um pouco de tudo que você disse, mais algumas outras coisas que fazem esse veio, que criam essa alma brasileira, que vem lá dos primórdios da nossa chegada portuguesa, prevalentemente portuguesa, aqui com os vícios portugueses. Os portugueses que aqui vieram chegaram com os piores vícios possíveis ao Brasil. O grupo que designaram para vir para cá também eram aqueles que não serviam para viver em Portugal, os desterrados, os criminosos, os bandidos, os perigosos, os estelionatários. Todos esses foram enviados para cá. O modo como aconteceram as coisas aqui, nossa escravatura, foi provavelmente a mais vergonhosa da terra. Não só a que mais demorou a acabar, mas foi um fluxo inimaginável de escravos durante séculos. Faz muito pouco tempo que esse processo oficialmente acabou. Ele prevaleceu entre nós 3 vezes mais tempo do que da abolição dele para cá, para você ver como se impregnou na alma brasileira essa história de que uns mandam e outros obedecem. Isso em todos os sentidos. Os indígenas também foram devidamente cooptados e postos a serviço dessa inteligência malandra que foi enviada para colonizar o país. O país foi todo retalhado, capitanias hereditárias estabeleceram os modelos feudais que prevalecem em muitos lugares até hoje. E até
40 anos atrás, 50 anos atrás, era notório e palpável ainda. A realidade de tudo isso, especialmente no Nordeste brasileiro, em grandes contingentes da população. A relação disso tudo com os cristãos, por exemplo, é natural, porque os chamados evangélicos no Brasil são egressos das classes oprimidas. Eram os analfabetos, os pobres, os marginais, os sem cultura acadêmica, os deseducados, em todos os níveis, em geral aqueles que eram os mais alcançados. Os que chegaram primeiro aqui, os presbiterianos, congregacionais e luteranos, trabalharam outro nível de pessoas. Os luteranos eram uma igreja étnica, era para alemães no sul. Já os presbiterianos e congregacionais no Rio de Janeiro e também no Nordeste, tentaram trabalhar com classe média e classe alta, eram pessoas que se comunicavam melhor com esse grupo. Mas assim que os pentecostais especialmente chegaram, eles se comunicavam de maneira muito mais simples, por serem pessoas, eles próprios, muito mais simples, com o povo absolutamente complexado, marginalizado e esmagado do país. De modo que a grande explosão evangélica no Brasil aconteceu em meio a esses que carregavam a amargura dos escravos, o sentimento de subserviência dos mandados, daqueles que eram os contratados sem vontade própria, sem voz, sem expressão, sem direito, e ainda mais caíram nas mãos de líderes. Não sei se você sabia, mas durante muitos anos, até algumas poucas décadas atrás, a maior parte dos pastores da Assembleia de Deus, especialmente os líderes de campo, eram coronéis, major, capitão, sargento, eram militares. De modo que a própria estrutura também carregava essa militaridade. E o movimento pentecostal é em si monocrático. É uma teocracia que dá poderes monocráticos ao pastor. Ou seja, Deus fala com o pastor e o pastor dá as ordens e o povo obedece. O espírito já é hierarquizado, militarizado. Você até hoje ainda vê que boa parte dos líderes evangélicos da Assembleia de Deus são filhos de ex-militares ou estão cheios de militares na família. No tempo da ditadura militar, a relação da Assembleia de Deus com os militares foi íntima, porque a maior parte dos líderes da Assembleia de Deus, àquela altura, há 50 anos atrás, eram militares. Ou tinham sido, ou eram da reserva, mas estavam alinhados. Então o espírito da obediência, da subserviência está presente. E todo o movimento pentecostal carrega o espírito da ditadura do Espírito Santo, que é Deus me falou, então vocês todos obedecem. Ora, um país religioso, submisso a esse tipo de mentalidade religiosa, e que já tem esse histórico, esse transfundo antropológico, cultural, social, de opressão, não poderia ser muito diferente do que o nosso país é. Agora, por outro lado, a opressão durante tantos anos e a falta de direito da população gerou uma malandragem de sobrevivência. Uma malandragem de sobrevivência, mas que não se tornou contida apenas aos expropriados que tinham que se virar para conseguirem sobreviver. Não, ela acabou sendo apreendida pelos senhores dos subordinados, de modo que é como a feijoada, foi criada dos restolhos dos ricos na casa grande, foi preparada na senzala, mas quem gostou de comer foram os donos da terra. É igual
a negra ou a mulata, era escrava do cara, mas ele descobriu no fim que a semelhança da feijoada, ela era mais gostosa do que a mulher dele. E aí, o pacotão que começa a trocar o que há de pior entre os grupos humanos, entre opressores e oprimidos, desde sempre, não tem como não aparecer ainda hoje nas grandes expressões da gente. Se nós temos ali hoje no Congresso aquilo que seria a Casa Grande política, e nós a senzala, todavia todos esses que lá estão são indicação nossa. São defendidos muitas vezes por nós, e nós sofremos de um mal muito pior. Pecado de amigo da gente não é crime. Não é. Canalice de amigo de brasileiro foi só um mau jeito no comportamento. Isso está presente em todos nós. E mais do que isso, por causa desse transfundo, nós somos também dados a nos tornarmos torcedores. Nós somos uma nação que precisa de torcida organizada. A gente precisa se sentir pertencendo a esses contingentes de validação pessoal da nossa existência. Isso vai da nossa paixão variada por todos os tipos de torcidas nas quais a gente se organiza, do carnaval ao futebol, a qualquer coisa, como nosso envolvimento político é de torcida apaixonada. Nosso envolvimento chamado religioso é de torcida fanática, apaixonada. Esse caldo que compõe a Constituição brasileira é altamente favorável e fértil para o desenvolvimento de todo tipo de fanatismo, porque ambivalente e paradoxalmente esse país, que parece ser um país tão maleável em alguns aspectos, ele é todavia um país sem caráter. Sem caráter. É a terra do Macunaíma mesmo. Foi por isso que durante os 8 anos do governo do Lula eu chamava de Macuna Lula, Lula Naíma, porque ele era uma expressão bem clara desse espírito, daquela covinha agradável, carismática, que sorri balofa para lá e para cá, mas está atochando no teu enquanto te beija e te abraça. E não sente dores de consciência. Afinal de contas, em momento algum ele te desejou o mal, ele só estava adiantando o lado dele. É mais ou menos assim que todos nós funcionamos, de modo que cumpre-se em nós o que diz o profeta Oséias, no capítulo 4, versículos 6 e 7 do profeta Oséias, que diz o seguinte: pois assim como é o povo, assim é o sacerdote. E assim como é o sacerdote, é o povo. Porque esses sacerdotes são egressos de nós. No caso dos nossos políticos, nós os colocamos lá. Nós, inclusive, fazemos parte de torcidas organizadas de alguns dos times de ladroagem deles. Enquanto isso não for dissolvido na cabeça da gente, não haverá esperança para o Brasil. O Brasil só vai ter chance na hora em que toda a ideologia política e partidária ficar abaixo de uma vontade superior. É a vontade da glorificação da honestidade, da integridade, da gestão que busca incorruptibilidade e da execução de trabalhos até o fim, sem privilégio de nenhuma casta, de nenhuma natureza. Com a abolição de foros privilegiados de todas as naturezas e para quaisquer cidadão ocupando qualquer função. É apenas um cidadão numa outra função. Função nenhuma pode criar cidadãos de categoria superior, castas superiores. Isso também precisa ser abolido, enquanto na consciência de todos nós se estabelece um absoluto. O absoluto é esse: sem justiça nada se desenvolverá, nada absolutamente produzirá progresso nesse país. E justiça, quando a gente fala em justiça, já tem um monte de gente pensando ideologicamente.
guerra de classes, isso aqui. Eu não estou falando disso não, menino. Não, menino. Estou falando de justiça com J grande. Eu estou falando de princípios. Não importa que ideologias venham abaixo, elas tenham que se submeter àqueles princípios, sem cujos princípios não haverá progresso em nenhuma perspectiva. Enquanto, por exemplo, os fins justificarem os meios, nós somos uma sepultura viva, engolindo os nossos próprios mortos e apenas isso. Então eu concluo aqui rapidamente ou longamente a pergunta que você me fez, Vitor querido. Vem VTV, o canal é você.